Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha. Meu nome é Samuel Bonicontra, eu sou jornalista e desta vez estou improvisando um vídeo para vocês diretamente aqui de Água Boa, Minas Gerais, onde estou realizando uma viagem a trabalho. A Copa do Mundo começa amanhã, quinta-feira. Eu estou muito empolgado, quem me acompanha nas redes sociais sabe, eu só estou pensando em Copa do Mundo. Mas antes de entrar, de submergir neste mundo da Copa do Mundo, queria fazer somente algumas ponderações antes da gente começar a viver, só para não parecer que a gente vive toda essa magia da Copa do Mundo em completa alienação. Primeiramente, a Copa do Mundo não deveria acontecer em nenhum dos 3 países que vão ser sede do Mundial. Vou começar geograficamente de cima para baixo. A Copa do Mundo, ela não deveria acontecer no Catar, porque a tradição futebolística deles é zero. A Copa do Mundo não deveria acontecer nos Estados Unidos, porque a tradição futebolística deles é zero. Porque os Estados Unidos estão arrumando guerra com Deus e o mundo por meio do seu presidente Donald Trump. E os Estados Unidos têm proporcionado, nesses dias pré-início do Mundial, situações que, como diria o craque Neto, elas são o absurdo do absurdo do absurdo. A seleção iraniana, ela tem sido humilhada, a palavra é essa, a seleção iraniana, ela tem sido humilhada pelos Estados Unidos da América, não podendo, inclusive, ficar nos Estados Unidos antes e após os jogos. Vai passar por toda uma humilhação durante todo o Mundial, e é por isso que eu já adotei completamente a seleção iraniana. Quero que ela vá o mais longe possível, quem sabe até se encontrando com os Estados Unidos, há uma possibilidade, e eliminando os Estados Unidos da Copa do Mundo dentro de campo. Então, vou torcer bastante para o Irã, mas os absurdos não param por aí. Nós temos um árbitro que é o melhor da África, que teve que regressar à Somália, teve que regressar ao seu país por ter a entrada negada nos Estados Unidos. Nós tivemos um jogador do Iraque que passou 7 horas sob custódia prestando depoimento, jogador este, que teve um pai assassinado por grupos extremistas, que já teve um irmão sequestrado por grupos extremistas. Então assim, o cara já passou de tudo quanto é coisa ruim na vida e ainda tem que passar por mais essa humilhação antes de disputar a Copa do Mundo. Nós temos um fotógrafo iraquiano que teve que regressar ao seu país antes da Copa do Mundo, tendo proibido a sua entrada nos Estados Unidos também. Então, assim, várias situações que beiram o absurdo e, com certeza, durante o Mundial, muitas outras humilhações nós veremos os Estados Unidos da América proporcionarem a várias pessoas de várias denominações. Dito isso, a Copa começa amanhã com a partida entre México e África do Sul. Eu previa, meu Deus, o microfone. Eu previa um jogo muito ruim, mas acredito que o México deve fazer, se não uma boa Copa, pelo menos uma primeira fase muito boa. Faltou eu complementar que o México também não deveria sediar a Copa do Mundo. O México tem tradição no futebol
mas não tem condição social nenhuma de receber uma Copa do Mundo. O país vive uma crise proporcionada pelo governo, proporcionada pelos cartéis, protestos pré-Copa, assim, zero condições. Então, assim, se a gente tirar a parte de não ter tradição futebolística nenhuma, o único que merecia sediar a Copa do Mundo seria o Canadá, que é o mais organizado e sensato dos 3 países que vão sediar essa Copa do Mundo. Dito isso, nós vamos começar uma Copa do Mundo e quero deixar aqui registrado os meus palpites. Na minha avaliação, o grande vexame desta Copa será a seleção francesa. Na minha avaliação, a grande surpresa dessa Copa será a seleção norueguesa. E aí eu quero falar aqui, porque falar não custa nada, falar até papagaio fala. Então, para deixar registrado aqui, no dia 10 de junho, eu quero dar aqui a minha avaliação de que a campeã inédita da Copa do Mundo de 2026 será a seleção norueguesa. Obviamente eu vou torcer muito para o Brasil. Das seleções que têm alguma chance de ganhar a Copa do Mundo, eu vou torcer muito para o Brasil, mas muito. E em segundo lugar, eu vou torcer para a seleção de Portugal. Não sendo o Brasil campeão, Cristiano Ronaldo merece encerrar a sua carreira como campeão do mundo. Ok? Beleza. Ah, não torceu para o Brasil. Não torci para o Brasil em 2014, nem em 2018 e nem em 2022. Reconheci isso como um erro. E nesta Copa estou totalmente engajado na torcida pelo Hexa. Então os meus palpites são que a Noruega será campeã do mundo e que a França será o vexame da Copa. Apesar de torcer para o Brasil, acredito que o Brasil vai passar algumas fases, porém não será campeão do mundo e nem chegará perto disso, avaliando seriamente, tirando a parte de ser torcedor. Nós teremos grandes histórias nessa Copa do Mundo. Por exemplo, o reencontro entre Áustria e Argélia, depois do jogo da vergonha proporcionado pela Alemanha e Áustria, na Copa do Mundo, salvo me engano, de 1982, que tirou a Argélia de uma Copa do Mundo, depois da Argélia ter sido derrotada por 1-0 pela Áustria. Acho que o clima nos jogos no México vai ser bem melhor. Torço muito para que a seleção mexicana vá o mais longe possível. Acho que muito do clima dessa Copa vai estar se a seleção mexicana conseguir ir adiante. E as Copas do Mundo em que a seleção do México mais foi adiante foram as Copas em que foi sede, tanto em 70 como em 1986, chegou até as quartas de final. Mas as grandes histórias da Copa vão estar em jogos também que não terão grandes holofotes, principalmente na primeira fase. Por exemplo, os jogos que vão envolver as seleções de Curaçao, as seleções de Cabo Verde, a seleção de Cabo Verde, a seleção da Jordânia, a seleção do Iraque, o próprio Irã, o Haiti. Todas essas seleções, se alguma delas conquistar uma vitória na primeira fase e não for goleada nos outros 2 jogos, às vezes conquista até um pontinho, vai conseguir se classificar para o mata-mata, onde tudo pode acontecer. E para mim, uma dessas seleções vai conseguir a classificação para a fase 16avos de final, segunda fase, pré-oitavas, chame como quiser. Então, estamos na quarta-feira, 10 de junho de 2026. Já dei o meu palpite, que a Noruega será campeã da Copa. Dê o seu palpite e que venha a Copa do Mundo. Que a gente viva toda essa magia da melhor forma possível,
serão com certeza os melhores dias do ano de 2026. Espero que o Brasil seja campeão. Mais uma vez, estamos há 24 anos, assim como em 94, sem ser campeão do mundo. Fomos campeões do mundo no México em 70, fomos campeões do mundo nos Estados Unidos em 94 e agora a Copa será também nos dois países, agora juntos. Eu espero que possamos conquistar o título e que esse título seja encabeçado pelo garoto Endrick. Vou torcer muito, mas muito por ele nessa Copa do Mundo. Tentarei eu, porque estarei viajando, tentarei eu gravar vídeos todos os dias da Copa do Mundo, desde o primeiro dia, dizendo o que eu espero sobre cada jogo. Pós-jogo vai ser às vezes complicado, porque os jogos vão acabar muito tarde, mas aí no dia seguinte, na hora de falar sobre os jogos que vão acontecer no dia, a gente pode falar sobre os jogos da noite anterior. Vamos viver cada dia de um jeito para ver como vai ser. Mas aqui diretamente de Água Boa, eu deixo aqui o meu primeiro vídeo pré-Copa do Mundo, que eu espero que seja incrível e tenho certeza que será para muitas das 48 nações e, obviamente, para as 48 nações que vão viver essa Copa do Mundo. Um grande abraço para você, uma boa Copa para você. Deixe o seu palpite, quem que será o vexame da Copa, quem será a surpresa, quem será a campeã. Deixe o seu palpite, deixe também o seu like, ative o sininho para receber as notificações sempre que eu gravar um vídeo aqui para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.